Olá, tudo bem? Fala, Senhor. É por este livro sagrado, através deste livro precioso, santo, é que Deus revela os mistérios. É que Deus apresenta para você e para mim as maravilhas para a nossa vida, presente e futuro. Começamos aqui uma nova série. Surge agora verdadeiramente mais uma vez a luz brilhante do sol da justiça, Jesus. O Apocalipse de ponta a ponta, Jesus é o centro, é o foco. É Ele que deve ser o centro das suas atenções, das minhas atenções. Então eu lhe convido para esta série especial Profecias em Apocalipse. Você se lembra que nas duas últimas semanas nós acompanhamos Daniel, as maravilhas em Daniel e as profecias em Daniel. Agora nós vamos para as profecias em Apocalipse. Nas próximas 2 semanas estaremos viajando, estaremos mergulhando, estaremos buscando conhecer a verdade de Deus revelada através do livro Apocalipse, da revelação. Então vamos lá. O nosso primeiro tema é Cristo e as 7 igrejas, parte 1. Apocalipse capítulo 1. No verso 1 nós já encontramos o revelador, Jesus Cristo. Ele recebeu do Pai para agora então revelar ao anjo, o anjo a João e João chega até nós, ok? O revelador. E no verso 3 diz que vamos ler o verso 3, muito importante. Feliz, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Estudar o Apocalipse é uma urgência para nós. Nós necessitamos conhecer as revelações através do livro do Apocalipse. Então agora no versículo 4 e 5 nós temos a apresentação do Pai, do Espírito e do Filho. De forma muito especial, no final do verso 5, nós encontramos a declaração da saudação. A saudação da parte de Jesus, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis, aquele que nos ama a tal ponto de dar a sua vida. Pelo seu sangue ele nos libertou. E ele então virá, o verso 7. Então o resumo geral do capítulo 1 para nós é aqui então as saudações, a revelação, a necessidade de guardar e de estudar. Capítulo 1 e o versículo 13, do versículo 9 até o versículo 17, versículo 20, nós poderíamos dizer, nós encontramos agora a revelação do Cristo glorificado, Jesus lá nos céus. É muito importante você olhar o verso 20, que dá-lhe o esclarecimento a respeito das estrelas, que são aqueles líderes ou líder de cada uma das 7 igrejas que João foi pastor e ele estava na ilha de Patmos, então ele escreve agora essas igrejas e ele conhecia o perfil das igrejas. O capítulo 1 e o versículo 13 fala para nós a respeito de Cristo, onde ele estava no meio dos candeeiros, que são as igrejas. Então Cristo quer conduzir a sua igreja ao longo da história. E nós vivemos hoje o 7º período. As 7 igrejas são os 7 períodos da era cristã. E durante os 7 períodos, Cristo buscou sempre, grave isto, estar no meio da igreja, conduzir a igreja, ser o centro das atenções da igreja cristã ao longo do tempo. Vamos então para a primeira igreja. Capítulo 2 e o versículo 1 começa a descrever a igreja de Éfeso. O que foi a igreja de Éfeso? Foi o período do ano 31 até o ano 100, quando os discípulos ali de forma muito especial, eles buscaram intensamente o Espírito Santo. Se você vê o verso 1, você vai ver que diz, na mão direita tem as 7 estrelas, ele tem o controle das igrejas. Parece que em algum momento Jesus perde o controle ao longo da história, parece. Ele permite as coisas acontecerem
mas ele tem o controle das igrejas e deve ter o controle dos líderes. Se eu estou falando para um ancião nesse momento, quem sabe a um pastor, eu queria dizer que Jesus quer ter o controle da sua vida para te usar para a liderança da sua igreja nesse período. Muito sério, preste muita atenção nas 7 igrejas, as características, o que de positivo e de negativo em cada uma das igrejas. Queria lhe dizer que cada uma das igrejas nós vamos buscar ligar à 7ª igreja, ou o último período da era cristã. O que aconteceu na primeira igreja? Eles receberam a ordem para buscar intensamente o Espírito Santo, para receber a chuva temporã. Eles buscaram, eles viveram uma vida consagrada, eles foram, nós vamos ver daqui a pouquinho no capítulo 6 e o verso 2, nós precisamos ligar o capítulo 2 ao capítulo 6, o capítulo 3 ao capítulo 6, porque o capítulo 2 e o capítulo 3 falam as 7 igrejas. Já o capítulo 6 é o mesmo período da era cristã, usando uma outra linguagem. No caso, as 4 primeiras igrejas, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então vamos lá. O que foi de grande destaque na igreja de Éfeso? Eles buscaram o Espírito Santo. Eles foram e viveram uma vida missionária. O foco deles era Cristo. Hoje, a igreja de Laodiceia, o período de Laodiceia, é um período que precisamos buscar a chuva temporã para recebermos a chuva serôdia, para vivermos o alto clamor, semelhante e de forma mais intensa do que o período da igreja primitiva. É o alto clamor, é revelar o caráter de Cristo e proclamar o evangelho através das 3 mensagens angélicas. Na igreja de Éfeso tinha um problema, os nicolaítas. Ele tinha sido um dos 7 diáconos que foram escolhidos naquele período. Ele buscou trazer para a igreja o espírito do sensualismo, o espírito da liberdade, da imoralidade, o mundanismo, trazendo para nós hoje, não podemos ceder, não tem abertura para o mundanismo na igreja. Se eu estou falando para alguém que acha que a igreja afrouxou, que a igreja vive agora o período da liberalidade, ser liberal, ser libertina, não. Esta igreja é de Deus e ela é séria, ok? Capítulo 6 e o versículo 2 fala da pureza daquele período e daquele momento. Diz assim: vi e eis um cavalo branco, pureza, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Batalha, aquele foi um período que a igreja foi atacada. Houve batalha e vai acontecer também nos últimos dias por causa da vida santa da igreja, do remanescente fiel. E diz: e foi-lhe dado uma coroa. Coroa é símbolo de vitória, de conquista. Cristo conseguiu isso através daquela igreja e Ele quer viver isso hoje, no período em que nós estamos vivendo. Hoje é o dia de buscar a pureza do caráter de Cristo. Resumo: igreja de Éfeso, a igreja conduzida por Cristo através da liderança do Espírito Santo. Segunda igreja, a igreja de Esmirna, período 100 até o período 313. Vamos para a Bíblia, capítulo 2. A partir do verso 8 nós encontramos o período de Esmirna. Esse foi o período da intensa perseguição do poder romano, de Roma pagã. Por quê? Porque a igreja cristã não cedia, não tinha outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso. E Roma queria que o imperador fosse adorado. E eles não cederam e eles foram agora intensamente perseguidos. E isso vai acontecer nos últimos dias. Sabe por quê? Porque nós não vamos adorar a besta. Entendeu muito bem? Tá claro para você? Liga o passado ao presente com relação às igrejas e aquele momento em que eles experimentaram. Foi um período de intensa perseguição, mas Cristo vem e muitos morreram, e Ele garante no final do verso. Leia depois o texto. Ele garante a vida eterna. Eles não vão passar pela segunda morte, ok? Porque a segunda morte, a morte eterna, ela é para os ímpios. Ok, o que nós encontramos aqui? Capítulo 6 e o versículo 3, nós encontramos o segundo cavalo, o cavalo vermelho, simbolismo de sangue, perseguição intensa. Hoje nós estamos prestes a sermos perseguidos por causa da nossa fidelidade.
Resumo: não adoramos a besta, nós adoramos a Deus. Terceira igreja é a igreja de Pérgamo, período 313 até o ano 538. Muito importante esse momento. Por quê? Porque de forma intensa nesse período. E a Bíblia diz no verso 12 que tem a espada afiada. Cristo tem a espada. A palavra de Deus precisa estar em alta hoje, meu irmão. Preste bastante atenção. A palavra de Deus precisa ditar as regras da vida da igreja. Assim diz o Senhor. Aquele foi o momento em que a palavra estava sendo tirada, trocada pela filosofia, pela proposta pagã da idolatria. E o texto no capítulo, do versículo 12 até o versículo 17, do capítulo 2, fala da igreja de Pérgamo. Nesse período lá tinha o trono de Satanás. Foi levada uma extensão de Roma para Pérgamo, simbolismo de que Satanás quer fixar o seu trono na igreja de Deus nesses últimos dias. É a idolatria. O que seria a idolatria hoje? Hoje, meus queridos, há muitos que estão apegados ao materialismo, às riquezas, à vaidade, olha, ao sensualismo, ao mundanismo. Resuma aí, peça o Espírito Santo para lhe dar clareza do que seria a idolatria para os dias em que nós estamos vivendo. A palavra estava sendo rejeitada naquele momento. Hoje nós vivemos um momento em que a palavra de Deus está sendo rejeitada, tanto lá fora, externamente, como até aqui dentro. Há muitas pessoas que dizem assim: não tem problema, isso aí não faz mal. Cuidado, assim diz o Senhor, está escrito: siga a palavra de Deus à risca, caso contrário o inimigo vai tomar conta. Capítulo 6 de Apocalipse, nós encontramos o terceiro selo que foi aberto e fala aqui agora a respeito, olha bem, uma medida de trigo por um denário. Sabe o que estava acontecendo aqui? Trocando a palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus, que perdeu o valor agora pela proposta da filosofia pagã. Hoje está surgindo muitas propostas. Paulo chama isso de os espíritos dos demônios, as falácias. Cuidado com as ideologias, as ideiazinhas que vêm entrando no seio da igreja hoje. Então, resumindo para os nossos dias hoje, não troque a palavra do Senhor por qualquer filosofia, ideologia. Assim diz o Senhor, ponto final. E aqui diz então que este terceiro período era o período do cavalo preto, escuridão espiritual, estava entrando no seio da igreja. E aí, o que você achou desse nosso primeiro encontro, desta série por 14 dias do Apocalipse? Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração, queremos te entregar para nos rendermos completamente a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. No nome dele eu oro. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.